Olha que vai um fato psicológico para o qual talvez ninguém esteja preparado. O nosso cérebro mente para a gente sobre as nossas próprias habilidades. E essa falha, sabe, ela leva a gente a cometer erros assim absurdos, como a história de um ladrão que achou que suco de limão ia deixar ele invisível. Vamos entender que história bizarra é essa. Então, vamos conhecer o MacArthur Wheeler. Em 1995, ele simplesmente assaltou 2 bancos em plena luz do dia, sem máscara, sem nada. O plano genial dele passa suco de limão no rosto. A lógica dele era a seguinte: se suco de limão funciona como tinta invisível no papel, por que não iria funcionar na cara dele, né? O resultado, claro, foi ele aparecendo em HD no Jornal da Noite e sendo preso em menos de 1 hora. E o mais inacreditável é que quando a polícia prendeu ele, o Wheeler ficou confuso, genuinamente chocado. Ele só conseguiu murmurar a frase que ficou famosa: "Mas eu usei o suco". A confiança dele era tão grande, tão inabalável, que quando ele viu as filmagens, a primeira coisa que ele pensou não foi "fui pego", foi "esse vídeo deve ser falso". A mente dele simplesmente não conseguia processar o próprio erro. Aí a gente se pergunta, né? Qual era o problema dele? Ele era louco? Estava drogado? A resposta da polícia é muito mais simples e, sinceramente, bem mais assustadora, porque ela vale para todo mundo. A conclusão oficial foi essa. O Wheeler não era louco, nem estava drogado. Ele estava só errado. Terrivelmente, perigosamente errado sobre a própria competência. E essa confiança cega dele deu o pontapé inicial para um dos estudos mais importantes sobre por que a gente é tão ruim em se autoavaliar. E é exatamente aqui que a história do ladrão do suco de limão deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre nós. Porque o que os psicólogos David Dunning e Justin Kruger descobriram a partir disso é um viés cognitivo que afeta cada um de nós todos os dias. Eles batizaram isso de efeito Dunning-Kruger. Traduzindo de forma bem simples, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. A própria incompetência dela impede de enxergar que é incompetente. É um paradoxo brutal, né? Mas é aqui que a coisa fica ainda pior. Dunning e Kruger não descreveram isso como um probleminha qualquer, mas sim como uma maldição dupla, que basicamente prende a pessoa num ciclo de ignorância. A lógica é cruel. Pensa só. Primeiro, a falta de habilidade faz a pessoa cometer erros. Segundo, essa mesma falta de habilidade não deixa ela perceber que cometeu um erro. A pessoa fica ali, presa, confiante e errada, sem ter a menor ideia disso. Para a gente conseguir visualizar como isso funciona na prática, os psicólogos desenharam um gráfico. Ele mostra a relação entre o conhecimento que a gente tem de verdade e a confiança que a gente sente. E essa jornada de aprendizado é bem diferente do que a gente imagina. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, um pinguinho de conhecimento já é suficiente para gerar um oceano de confiança. A gente mal aprendeu o básico e já se sente um especialista no assunto. Esse primeiro pico, que é bem perigoso, tem um apelido informal, mas que descreve perfeitamente a situação: o Monte da Estupidez. É aquele ponto em que a confiança é muito, mas muito maior que a competência real. E o pior é que muita gente para de aprender bem aí, sabe? Fica presa nessa falsa sensação de que já sabe tudo. Mas se a pessoa continua estudando, acontece uma coisa meio terrível. Ela começa a entender o quão complexo o assunto é de verdade. E aí, a confiança vai lá para baixo. Bem-vindo ao Vale do Desespero, o momento em que a gente percebe o tamanho da nossa própria ignorância. E é só depois de atravessar esse vale que a confiança volta a crescer. Só que dessa vez é uma confiança de verdade, sabe? Baseada em habilidade real. É nesse ponto que os verdadeiros especialistas são formados. Tá, é muito fácil olhar para a história do MacArthur Wheeler e pensar: isso é problema dos outros. Mas aqui vem a parte que talvez ninguém queira admitir. Esse padrão afeta todo mundo. A nossa tendência é sempre achar que pessoas incompetentes é que superestimam as próprias habilidades. Mas a verdade é que todos nós temos nossos pontos cegos. A questão não é se a gente é afetado por isso, mas sim em que área a gente é afetado. E agora vem a verdade que dói. A grande maioria das pessoas se acha melhor que a média, o que pela matemática é impossível. Olha só, 88% dos motoristas americanos acham que dirigem melhor que todo mundo. 94% dos professores universitários se acham superiores aos colegas. A matemática não mente. A maioria de nós está se iludindo feio.
E olha que interessante, a cultura do lugar parece que influencia nisso. Nos Estados Unidos, onde a autoconfiança é supervalorizada, 93% das pessoas se acham motoristas acima da média. Já na Suécia, que tem uma cultura mais humilde, esse número cai para 69%. Talvez um pouquinho de humildade seja um bom remédio para essa ilusão. E o mais louco é que isso acontece nos dois extremos. Os piores superestimam absurdamente o que sabem. Por outro lado, os melhores, os especialistas de verdade, fazem o contrário. Eles subestimam o quão bons são, porque eles pensam, se isso é fácil para mim, deve ser fácil para todo mundo. E aqui está a verdade que a gente precisa encarar de frente. Isso não é sobre pessoas burras, isso é sobre a condição humana. Todos nós temos áreas em que somos incompetentes e simplesmente não temos o conhecimento necessário para perceber isso. É um ponto cego universal. Então, se estamos todos meio cegos para nossa própria incompetência, como é que a gente escapa disso? A boa notícia é que tem uma saída, e ela é mais simples do que parece. Para quebrar esse ciclo, a solução tem duas partes. Primeiro, peça feedback. Deixe as outras pessoas serem o seu espelho, mesmo que a imagem que apareça ali doa um pouco. Segundo, continue aprendendo. Sempre. O conhecimento é a única ferramenta que destrói a confiança falsa. E isso leva a gente a um paradoxo maravilhoso. Quanto mais se aprende, mais se percebe o tamanho gigantesco daquilo que não se sabe. A verdadeira sabedoria não é ter todas as respostas, mas sim conhecer os limites do próprio conhecimento. Não é à toa que Sócrates, mais de 2000 anos atrás, chegou na frase definitiva: só sei que nada sei. Isso não é um atestado de ignorância, pelo contrário, é o nível máximo de inteligência e a melhor arma que a gente tem contra a própria arrogância. Então a pergunta que fica no final é: qual é o suco de limão na vida de cada um de nós? Em que área a nossa confiança está nos cegando para a realidade? O verdadeiro desafio não é ser um especialista em tudo, mas sim ter a humildade de descobrir onde é que a gente ainda é o ladrão do suco de limão.